Olá, boa noite. É um prazer revê-los novamente. Aqui quem está falando é Luiz Henrique. Sou o coordenador da Comissão de Fé e Política do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma live do CNLB. Agora para tratar de um tema específico da Comissão de Fé e Política. O tema é exatamente esse, fé e política. E como a gente já fez no mês passado, nós tivemos a presença do padre Toninho falando sobre doutrina social da igreja. O pessoal gostou bastante dessa fala do padre Toninho, dessa live que nós fizemos com ele, e pediram para a gente trazê-lo de volta. Então, nós, enquanto organismos, fizemos o convite a ele, e ele, mais uma vez, prontamente nos atendeu. Gostaria que a nossa técnica colocasse já o nosso convidado, o padre Toninho. Padre, que alegria recebê-lo, seja bem-vindo no nosso organismo. A gente é uma alegria, a gente vai explorar mais uma vez todo o conhecimento que o senhor tem. Seja bem-vindo, padre. Muito obrigado, Luiz Henrique. Quero acolher aí cada um daqueles que estão participando desse momento, dessa conversa, desse bate-papo, e dizer a vocês que eu me sinto honrado de poder, de alguma forma, colaborar com a Comissão do Laicato num assunto assim, né, tão importante, especialmente aí em nossos dias, especialmente neste ano. Eu fico agradecido já antecipadamente pelo convite. Joia, padre. Eu sei que o senhor é muito conhecido no Brasil inteiro, tem vários lugares onde o senhor já passou, muita gente te conhece, mas eu tenho certeza que pode ter gente hoje que tá te conhecendo pela primeira vez. E para isso eu vou pedir que o senhor faça uma apresentação, fale um pouco mais de você, quem é você, de onde você vem. Então, eu sou conhecido por Toninho, tenho 59 anos, 34 anos de ordenação, e sou atualmente pároco na paróquia de São Benedito, no Alto da Ponte, fica na zona norte de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E nesse tempo todo eu sempre fui pároco, exceto 3 anos que eu fiquei em Roma, onde eu fiz o meu mestrado na área de ciências sociais e na área de concentração de doutrina social da igreja. E depois, isso foi de 95 a 98. E depois, tive também outro momento em que eu fiquei fora de paróquia, quando eu fiz o doutorado na PUC do Rio de Janeiro, que foi de 2006 a 2010. O doutorado foi em teologia na área de religião e modernidade, área de concentração. E a minha tese é sobre as escolas de formação, fé e política. E na diocese, eu sempre tive atuação nessa área, especialmente na nossa escola de política, aqui em São José, onde eu fui diretor durante 10 anos, e professor, e ainda continuo lecionando a cada biênio também na escola, com a nova modalidade que temos agora da grade da nossa escola. E onde eu posso, e sou convidado, eu vou para falar sobre doutrina social da igreja, especificamente, mas também sobre essa temática de fé e política. Então, é isso daí. Vamos nos conhecendo. Legal, padre. Eu conheço bastante o senhor, como eu falei da outra live, fui seu paroquiano há muito tempo atrás, antes de ter casado, inclusive. A gente tem uma longa caminhada juntos, depois, como o senhor sendo meu professor, e depois, posteriormente, a gente dividindo a tarefa de professores na escola e depois o cargo de direção e coordenação. É uma alegria poder dividir esse espaço aqui contigo. Eu sempre aprendo muito contigo e sempre falo isso, que é uma bênção poder contar. Padre, a gente já está aqui iniciando nosso processo. O pessoal pediu que é uma repetição da nossa live, uma continuidade do tema. A gente falou na outra live sobre as experiências das escolas de fé e política no Brasil. E hoje o pessoal pediu para a gente ter uma nova live e a gente, conversando, decidiu falar sobre fé e política.
um tema Sim, que para muitos é ainda muito mal interpretado, que traz muita confusão e que merece de fato uma abordagem para que as pessoas vão podendo conhecer um pouco mais, tirar dúvidas e até aprender como se dá efetivamente essa relação. Para isso, passo a palavra para você nos ajudar nessa reflexão. sim. Então, eu sempre gosto de começar essa temática de fé e política recordando o seguinte: quando nós falamos de fé e política, nós estamos falando, acho que a gente até chegou a comentar isso na vez passada, nós estamos falando do nível que nós chamamos do nível das motivações. Tanto a motivação da fé, que é uma dimensão profunda, vamos ver daqui a pouco, e aprofundar um pouco mais isso, comentando, e a dimensão da política, que é esse empenho pelo bem de todos, quer dizer, entendendo a política nesse sentido geral, né, nesse sentido mais amplo do que propriamente só aquele sentido partidário e de conquista e exercício do poder. Então, aqui nós estamos nessa dimensão, quando falo de fé e política, estamos nessa dimensão das motivações. O que ocorre, e é essa confusão a qual o Luiz Henrique se refere, é que às vezes as pessoas confundem a religião e político. Político, aqui não com a política, com esse acento motivacional, mas o político como sendo uma das instâncias de organização do real. Então, quando a gente vai para o âmbito da religião e do político, nós temos toda uma outra reflexão. Não sei se vai ser possível da gente fazê-la hoje. Mas, quando nós falamos de fé e política, portanto, nós estamos nesse nível das motivações profundas das pessoas. Quando nós falamos da fé, nós estamos falando de algo transcendente. Isto é, algo que vai muito além daquilo que é palpável, daquilo que é objetivo, algo que transcende a nossa realidade. A igreja, quando fala da fé, ela fala da fé em dois sentidos. Ela fala da fé, que a fé enquanto crê, a fé que crê, e todos nós temos fé, todos nós cremos, somos crentes, mas fala também da fé na qual se crê. Quer dizer, o conteúdo objetivo da fé. A doutrina, por exemplo, doutrina social da igreja. É o conteúdo da fé no que se refere à presença da igreja no social. Então, o que eu quero destacar? Que a fé, ela tem, portanto, essa dimensão transcendente. Já a política, ela tem uma dimensão mais imanente. Quer dizer, ela está dentro desse nosso universo. Ela nos configura enquanto cidadãos, enquanto pessoas que devem se empenhar em prol de uma coletividade. Então, se a fé tem uma dimensão transcendental, a política tem essa dimensão imanente, essa dimensão mais concreta. Aristóteles dizia, né, que a política é uma arte, a arte de conduzir as coisas da polis. Então, exatamente por causa dessas duas dimensões, ou como a gente costuma dizer, por causa desse estatuto teórico, uma dimensão transcendente, uma dimensão imanente, uma não é redutível à outra. A fé não é redutível à política e vice-versa. A política também não é redutível à fé. Isto é, nós não teríamos, digamos, uma fé política ou uma política cristã. Por quê? Porque os estatutos teóricos de ambas são diferentes. Não sei se, por enquanto, está compreensível, Luiz? Assim, posso continuar a conversa aqui? Pode continuar. Então, quero continuar agora pegando essa dimensão, portanto, né, da fé e da política, não da religião e do político, mas de fé e política. E aqui eu vou me basear em um autor, ele se chama Júlio Loar. Ele tem uma
um autor francês, ele tem uma obra exatamente chamada Fé e Política. Então, ele dá ali alguns modelos dessa relação fé e política. Modelos que tem mais uma conotação assim, negativa, é bastante extenso, são quase 20 páginas, né, essa reflexão que ele faz. Eu até enviei para o pessoal da técnica o link desse material que serve de base para mim dessa conversa, para que depois possa disponibilizar aí para os internautas aqui que estão nos acompanhando. Então, o primeiro modelo que esse Júlio Lois, ele fala, é um modelo que ele chama de coexistência paralela. Modelo de coexistência paralela. Quer dizer, isso que nós já constatamos aí na nossa prática. Essa separação entre fé, que se crê e na qual se acredita, e a vida concreta. Essa separação. Na base de tudo isso, claro, está um dualismo. Um dualismo que separa matéria e espírito, corpo e alma. Essa mentalidade dualista, que lá no Concílio Ecumênico Vaticano II foi chamado de uma das formas mais perversas que nós temos nos nossos dias. Essa separação entre fé, que se crê, e a política que se acredita, esse dualismo que é extremamente nefasto. Portanto, esse modelo de coexistência paralela. E dentro desse modelo de coexistências paralelas, fé e política, o Júlio Lois, ele coloca outros dois submodelos. Que ele diz, tem um modelo dualista de coexistência paralela secularizado. O que diz esse modelo? Diz ele, admite que o fiel, como ser humano adulto, deve se inserir no mundo secular, estar no meio da sociedade, porém, somente com a luz da razão, na hora de tomar opções e realizar compromissos. A fé, nesse modelo dualista de coexistência paralela, secularizado, diz ele, a fé não pode aportar nada nesse momento. A fé, como diria o italiano, não te entra niente, quer dizer, não tem nada a ver com a convivência na sociedade. A fé é algo, portanto, que está reduzido à consciência privada. É algo particular, é seu e Deus e você, e pronto. Então, esse é um modelo de coexistência paralela, secularizado. Aí vem um segundo subgrupo que ele chama de modelo dualista de coexistência paralela espiritualista. Então, vejam, é esse modelo dualista de coexistência paralela secularizado. Isto é, a pessoa tem que estar no meio do mundo, tem que estar na sociedade, porém, a fé, naquele momento, seja na política, seja na sua empresa, seja no mundo dos negócios, seja qual âmbito for, a fé ali não diz nada. A fé é uma coisa pessoal que você vive dentro da igreja, é uma coisa privada. Então, não tem nada de incidir na sociedade. Já esse segundo modelo dualista de coexistência paralela espiritualista considera que o crente, isto é, aquela pessoa que crê, deve viver a sua fé sem qualquer tipo de compromisso sociopolítico. Já que isso, isto é, viver a fé no âmbito político, introduz o cristão em um mundo sujo, conflitivo, do qual deve estar ausente. O crente deve relacionar-se privadamente com Deus, por mediação da sua consciência, e com o seu próximo, os relacionamentos interpessoais, em âmbitos setoriais claramente determinados, isto é, dentro da igreja, nos grupos de igreja e assim por diante. Então, veja, esse é o primeiro modelo dualista de coexistência paralela, que se divide em secularizado, isto é, você tem que estar no meio do mundo, mas ali você não vai vestir o paletó da sua fé. E o modelo espiritualista, de coexistência paralela espiritualista, no qual o paletó da fé eu uso somente quando eu vou na igreja. Sair da igreja, eu tiro o paletó e guardo no armário.
guardo lá no meu closet, guardo lá no meu guarda-roupa, que eu só vou usar numa outra vez que eu for na igreja. Então, esse seria o primeiro grande modelo. Aí vem um segundo modelo, que o Júlio Lois apresenta, e ele chama de modelo de subordinação ilegítima. Modelo de subordinação ilegítima. O que seria esse modelo de subordinação? Um é o modelo de coexistência paralela. Aqui é o modelo de subordinação ilegítima. É a união estreita entre fé e política, que sempre está presente nas variantes desse modelo, mas não é provavelmente uma união, mas uma forma de entender esta união entre a fé e a política, que subordina ilegitimamente a fé à política ou a política à fé. E a gente falou agora há pouco que os estatutos teóricos dessas duas instâncias são diversos. A fé é transcendente, enquanto que a política é imanente, portanto, não dá para a gente misturar ou subordinar um ao outro. Então, aqui, portanto, nesse modelo de subordinação ilegítima, ou a fé quer mandar na política, ou a política quer mandar na fé. E aqui também, ele faz aí 2 subgrupos. Ele diz, tem um modelo de subordinação ilegítima, que ele chama de cristandade, ou, nos nossos tempos, nova cristandade, quando a fé se coloca como elemento principal a subordinar tudo que está em volta dela. E é exatamente o que está na base das teocracias, e nós temos isso muito presente, especialmente nos países islâmicos, as chamadas teocracias, é o que está na base do clericalismo, e é o que está na base daqueles, por exemplo, que querem um partido católico, uma bancada católica, um grupo católico, e assim por diante. Então, é esse modelo de subordinação ilegítima. Ou aqueles que querem um Estado cristão, ou aqueles que querem um ministro terrivelmente evangélico. Então, são coisas que, o modelo de subordinação, que quer subordinar a política, o Estado é laico, mas quer subordinar o Estado a fé. É o primeiro subgrupo que ele coloca dentro desse modelo de subordinação ilegítima. Aí vem um segundo modelo de subordinação ilegítima, que ele chama de césaropapismo. E o que é esse césaropapismo? É quando o universo da política se elege como superior e usa a religião como um manto sacral para justificar as suas posições e para conseguir amparo e legitimação em suas ações. É o césaropapismo. É quando a política usa da religião para se justificar, para conseguir aceitação, especialmente entre aquelas pessoas que comungam da religião. E esse modelo de césaropapismo é quando os césares, né, dominavam a igreja, especialmente no que se refere à eleições de papas, e por isso, então, essa interferência indevida. Então, veja que nesse segundo modelo, nós temos o modelo de subordinação ilegítima, isto é, quando a fé, ela quer mandar na política, e sob uma forma confessional, por isso que o Luiz Henrique já me ouviu falar sobre isso. Eu abomino essas expressões, né, partido católico, bancada católica, essas coisas. Ou então o inverso, que é o césaropapismo, quando a política usa o manto da religião, usa o sagrado, usa elementos religiosos da piedade popular, usa tudo isso para justificar-se, para dar credibilidade a si mesmo. Então, acho que esses dois modelos, né, são bastante refletidos aí pelo Júlio Lois. Ele diz que essa forma de subordinação ilegítima tem dois lados. Ele diz, se isso é do lado da fé,
a subordinação ilegítima, ela parece identificar-se com uma determinada opção política, sacralizando esta opção política. E com isso, perde todo o seu aspecto transcendente. A fé se horizontaliza. Se eu não me engano, a gente até chegou a comentar isso na vez passada. Então, se essa subordinação ilegítima ela ocorre por lado da fé, a fé, então, parece que vai se identificar com uma determinada opção política. Quem não é daquela opção política, portanto, é como se não tivesse fé, porque parece que aquele é ungido, aquele é o modelo, e a fé, então, se torna horizontal. Se é do lado da política, diz ele aqui, a política se absolutiza dogmaticamente, buscando uma legitimação sacral, se identificando com a fé. É o ungido, é o escolhido, é o mito, é aquilo que vai resolver. Então, vocês vejam que eu trouxe esses dois modelos do Júlio Loire, porque eu acho que é algo que está muito presente, especialmente ainda nos nossos dias. Esse modelo de subordinação ilegítima. E depois, como eu falei, se houver tempo, nós vamos entrar um pouco também nessa questão das relações entre a religião e o político, né, que vai bem dentro dessa questão aqui da subordinação ilegítima. Posso continuar, Luiz? Legal, padre. Posso continuar? Deixa eu só saudar algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando. Tem muita gente aqui da Diocese, padre Luíde, que eu já vi por aqui. Eu já vi aqui o Tchaca, que o ex-vereador. Já vi vários companheiros aqui do nosso Tunico Pipoqueiro. E aí, gente do Brasil inteiro também, tá? Vi o pessoal aqui lá da Diocese de Jequié, na Bahia. Um grande abraço, Paulo Sérgio. A Aureni do Piauí, um abraço, Aureni. A Dalva, aqui do nosso Sul, da Diocese de Osasco. Elisa, a minha aluna agora, da 8ª turma de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Mas tem bastante gente nos acompanhando, isso é bacana, gente. Vão compartilhando aí essa nossa live, porque é uma live formativa, que traz muitos elementos para a nossa reflexão. É um tema que para a gente ajuda bastante a compreender esse estudo que para a gente, como eu disse no início da live, traz muita confusão, então merece, de fato, uma reflexão bem densa, como essa que o padre Toninho nos coloca. Padre, eu gostei bastante das suas colocações, eu queria dizer o seguinte, né? O senhor coloca aqui que nesse momento que estamos vivendo no país, está trazendo para a gente uma questão muito presente dessa relação do político com a religião, e não da fé e política, né? A gente tem percebido em algumas ações, hoje me chamou muito a atenção um fato que eu acabei observando, teve a prisão da Sarah Winter, conhecida como Sarah Winter, e aparecia ela numa foto que circulou nas redes sociais, onde ela colocava, a camiseta dela era uma hóstia consagrada ao centro, do lado direito um bebê no ventre, né, um bebê no ventre, e do outro lado era uma arma. Então, essa figura, de certa forma, traz uma mensagem muito grande de alguns grupos, inclusive da própria Igreja Católica, que acabam fazendo essa relação perigosa, ao meu ver, de misturar a religião com o político e trazer algumas bandeiras, misturando essas bandeiras com questões religiosas. E aí eu inevitavelmente lembrei da questão do que o senhor coloca da teocracia. Queria fazer uma pergunta para o senhor, depois o senhor pode continuar. O senhor vê um risco de, no país, a gente, de uma certa forma, ter um grupo que gostaria de ver, por exemplo, um modelo teocrático presente na nossa realidade? Não creio que... Porque acho que nós não temos
assim como os países islâmicos, né? A constituição deles, inclusive, é o Alcorão. Acho que a gente tem as instituições, tem toda uma história, toda uma caminhada aí, uma democracia, às vezes, meio fragilizada, mas, como eu sempre gosto de dizer, mais vale uma democracia, embora que fragilizada, do que uma ditadura boa e forte. Então, temos aí essa nossa democracia fragilizada, em construção, etc., mas é melhor ainda que uma ditadura boa e forte. E, não, nesse sentido, não creio, embora o inverso possa ocorrer. Quer dizer, o inverso possa ocorrer. Uma determinada opção política, um determinado governo, querer usar da religião, da fé, para justificar-se a si mesmo. Né? A gente tem até modelos disso, até no próprio campo da esquerda, né? Lá na Nicarágua, por exemplo, toda a questão da Revolução Sandinista, que ali, no caso, a fé, a religião, etc., ela deu um manto para a Revolução Sandinista, que depois, infelizmente, Daniel Ortega, parece que não era bem aquilo que a gente que se esperava naquela época, mas havia um forte apelo mesmo religioso na fé. Claro que a pessoa, ela, especialmente a vocês, né, eu digo vocês, cristãos leigos e leigas, que atuam nessa área política, seja no seu sentido mais geral, seja no seu sentido mais particular, de partidos políticos e conquista e exercício de um mandato de poder, vocês estão aí realizando a sua missão no mundo. E também vocês não devem esconder aquilo que vocês acreditam. Ou disfarçar aquilo que vocês acreditam. Eu acho bacana aquela frase que o Clodovis Boff cita do Che Guevara, quando ele diz aí para os cristãos, venham para a luta, mas sem a preocupação de querer converter, de querer nos converter. Mas também venham sem a vergonha de esconder aquilo que vocês são e acreditam. Então, eu acho que isso é muito significativo. Venham para a luta, sem querer vir converter nós que estamos aqui. Mas também venham, sem ter vergonha de esconder aquilo que vocês são e acreditam. Então, eu acho que quando alguém entra nesse meio político, especialmente esse meio mais restrito, digamos assim, de político-partidário, porque o outro campo está aberto para todos nós, inclusive para nós, que somos membros da instituição eclesial, como presbíteros, diáconos, todos nós devemos estar presentes na política com o P maiúsculo. Digo P maiúsculo, não no sentido pejorativo, mas para dizer esse sentido mais largo, mais alargado de política. Enquanto que, claro, a vocês compete a política com o P minúsculo, não no sentido pejorativo, mas essa política partidária, conquista do poder, etc. Então, estamos aí presentes nesse meio, especialmente vocês que estão nesse meio político partidário, não podem esconder aquilo que vocês são, aquilo que vocês creem, claro, né? Ali deve se dar um testemunho de fé, o que não significa necessariamente utilizar símbolos de fé. Usar uma camiseta, como você falou, com uma estampa religiosa, ou ter uma Bíblia aberta em cima da mesa, ou ter uma imagem de Nossa Senhora, enfim, no canto da escrivaninha, ou no canto da sala. Então, quer dizer, isso em si não quer dizer nada. Não quer dizer, o fato de você manifestar a sua fé não precisa ser necessariamente por símbolos religiosos. Porque a melhor manifestação de fé é o amor concreto. É a caridade. Jesus falou no Evangelho, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se vocês usarem uma camiseta com uma estampa religiosa. Não foi isso que ele falou. Nisto conhecerão, se vocês se amarem uns aos outros. Portanto, o amor, a caridade, especialmente essa caridade compreendida na linha da misericórdia, é o grande distintivo do cristão. Eu gosto daquela frase do Papa Francisco, que a gente já comentou aqui, acho que da outra vez, que o Papa Francisco, na Misericórdia dos Vultos, ele cita
ele traz uma citação de Santo Tomás de Aquino, da Suma Teológica. E a citação diz o seguinte: uma obra de misericórdia é mais importante para agradar a Deus do que muitos atos de culto. Então, aqui está realmente o que vai agradar a Deus, né? O amor, aliás, é sobre isso que nós seremos julgados. Mateus capítulo 25, eu tive fome, eu tive sede, eu dei de beber, né? Mas então, entre a fé e a política, e já que eu falei da caridade, existe o símbolo, digamos, de fé e política, seria duas esferas, cada uma com a sua autonomia, cada uma com o seu estatuto teórico. Essas duas esferas, no entanto, têm uma zona de intersecção. Essa zona de intersecção. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Epístola de Tiago. Então, tem essa zona de intersecção. E aí vem a afirmação da 80ª Adveniens, número 46, muito citada, muito conhecida, de que a política é uma maneira exigente, se bem que não seja a única, de se viver o compromisso cristão a serviço dos outros. A política é uma maneira exigente, e o Paulo VI faz questão de enfatizar, se bem que não seja a única, de se viver o compromisso cristão a serviço dos outros. Uma frase que não é de Paulo VI, mas uma frase que, se eu não me engano, é de lá de 1927, parece que é de Pio XI, de Pio XI, esta frase, que Paulo VI retoma depois, na 80ª Adveniens. Portanto, existe nessa zona de intersecção, duas esferas, cada uma com a sua especificidade, no entanto, existe uma zona de intersecção entre elas. E, a partir disso, claro, como eu já falei, tem aí duas maneiras, né, da gente participar, assim, de unir esse fé e política. A Gaudium Spes, número 75, vai dizer lá que todos os cristãos tenham essa consciência, essa vocação especial e própria de participar na sociedade em prol do bem comum. Então, isso é um compromisso que toca a todos nós, não somente a vocês, cristãos leigos e leigas, mas também a nós, que somos da instituição, presbíteros, diáconos, bispos. Nós, em primeiro lugar, somos cidadãos. E depois, claro, somos cristãos. E depois, presbíteros, ou diáconos, ou bispos. Como dizia Santo Agostinho, com vocês eu sou cristão. Para vocês eu sou bispo. O primeiro, para mim, é uma graça. O segundo, para mim, é um encargo que me foi colocado. Para dizer essa igualdade e dignidade fundamental de todos, né, através do batismo. E pelo batismo, portanto, todos nós, cristãos, independente se é um cristão padre, se é um cristão leigo, se é um cristão bispo, se é um cristão diácono, ou se é uma cristã freira ou um cristão frei, tem essa vocação especial e própria de estar presente de alguma forma na vida da sociedade, de colaborar na realização do bem comum. Todos nós, como cidadãos e como cristãos. E aí tem, claro, o mesmo número 75 vai dizer que aqueles que se sentem aptos para exercer a nobre missão da arte, da política, diz aqui, preparem-se para ela. Preparem-se para ela. Aqueles que querem entrar na dinâmica da política partidária, aqueles que querem assumir o mandato eletivo. Preparem-se para entrar ali. Eu sempre costumo dizer que uma candidatura, ela não cai do céu, ela é construída por anos e anos e anos de uma militância, de uma participação, mas também por um estudo, por participação, por leituras, etc, etc. Então, a pessoa ela vai se preparando aí no arco de muitos anos para depois poder, então, exercer essa nobre arte da política. Aí a gente vê pessoas que nunca participaram de nada, não ia nem em reunião de condomínio, menos ainda de sociedade, amigos de bairro, menos ainda de audiências públicas.
E da noite para o dia saem candidatos a vereador, enfim, e assim por diante. Então, essas duas formas de participar. Eu queria trazer ainda aqui uma outra contribuição, agora da CNBB, no livreto das eleições de 2014, a CNBB dizia assim: o cristão deve ocupar todo e qualquer lugar que lhe permita, pautado por sua fé, por sua esperança, contribuir na construção de outra prática política, firmada nos valores éticos de promoção e defesa da vida. Então, o cristão deve ocupar todo e qualquer lugar que lhe permita, que lhe possibilite colaborar, vamos dizer assim, em nossas palavras, para a construção de uma nova sociedade, de uma nova prática política. Essa dimensão, portanto, profética, e eu sempre gosto de citar, eu já falei da outra vez, da nossa conversa, Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Diz lá, o profeta Ezequiel, Deus falando para o profeta Ezequiel, ele diz ao profeta: eles, isto é, o povo, quer ouçam, quer te ouçam, quer deixem de te ouvir, porque são uma casa de rebeldes, hão de saber que no meio deles esteve um profeta. Isto é, o fato de ser ouvido ou de não ser ouvido é irrelevante. O importante é, aqui segundo esse versículo, que saibam que um profeta passou por ali. Então, quando se fala dessa presença profética no meio da política, especialmente dessa política partidária, essa presença profética se faz dessa forma, baseado nos valores éticos, como diz aqui, porque os valores éticos são universais, eles não são propriedade dessa ou daquela religião. Toda religião, nenhuma religião, aliás, manda matar os outros, pelo contrário, todas as religiões manda-se fazer o bem, a tal da regra de ouro, é fazer o bem e evitar o mal. Então, baseado nos grandes princípios éticos, que são princípios da própria sociedade, princípios que são comungados também por pessoas de outras instituições, matrizes religiosas, mesmo que não sejam cristãs, ou pessoas que não são de nenhuma confissão religiosa. Os valores éticos são comungados por todos, seja uma confissão religiosa ou sem nenhuma confissão religiosa. Então, baseado nesses princípios éticos, motivado pela sua fé. Isso que eu dizia lá no início, motivados pela sua fé. Não quer dizer que agora eu vou querer implantar o cristianismo, não. Motivados pela sua fé, a colaborar, portanto, na sociedade. Agora, se eu vou conseguir ou não vou conseguir, isso já o sucesso não depende de nós. O importante é, por ali passou um profeta. Passou por ali, fez uma prática política diferenciada, deu a cara a tapa, fez o que ele pôde, mas ele não nem foi reeleito, não tem problema. Por ali passou um profeta, deixou ali sua marca. Não sei se estou falando muito, Luiz, eu só queria... Não, tá bom, tá ótimo, o pessoal tá elogiando bastante a sua fala aqui, padre, gostando bastante do que tá ouvindo, tem bastante gente aqui, um abraço para Carlinha, lá da Escola Regional de Fé e Política do Nordeste 2, a Áurea, lá também do Nordeste 2, Luiz Antônio, que é o coordenador da Comissão Nacional de Comunicação do CNLB, nós temos aqui o Lucas Lamin, nosso amigo, o padre Toninho, tá aqui nos vendo também, a Edith de Jacareí também, esposa do Walter de Souza, tem bastante gente aqui. Padre, nós temos 3 perguntas aqui que já apareceram, eu já vou emendar aqui que apareceu aqui, eu já vou colocar. A primeira delas é da Dalva, de Osasco, ela pergunta o seguinte: podemos ou devemos fazer políticas inspiradas no Evangelho a partir do povo no contexto atual? O senhor prefere que eu já faça as 3 ou vou fazer uma a uma? Pode fazer as 3. Essa é a primeira. A segunda é do Antônio Carlos Medeiros. Ele fala o seguinte: cada diocese
deve ter ou não um padre coordenador em fé política para a correta orientação da doutrina social da igreja? E a Laura Elisa Rocha, ela não faz uma pergunta, mas ela pede para o senhor citar qual o nome do livro e o autor que o senhor mencionou. Certo. Bom, então vou começar pela última aí, que é o livro. Na realidade, eu tenho um xerox desse livro, desse Jean Lois. E não é nem em português, é em espanhol. Eu não sei se existe uma tradução. Quando eu estava fazendo a minha tese, eu fui pesquisar em Belo Horizonte e eu marquei uma conversa com o Libânio, falecido, teólogo renomado, especialmente nessa área. Eu tive uma conversa com ele e o Libânio me deu algumas sugestões, e dentre as quais ele falou desse livro, mostrou esse livro. Aí lá mesmo eu já peguei, xeroquei, né, tenho esse livro. Como eu falei, eu tenho em espanhol uma apostila. Eu sugiro essa moça para ela colocar de repente no YouTube, no Amazon.com, às vezes encontra disponível, ou em espanhol, que é esse que eu tenho, ou às vezes uma tradução em português. Júlio Lois, né, no caso em francês, escreve Lois, L-O-I-S. Nesse link que eu disponibilizei, eu não sei se a técnica já botou para o pessoal pegar esse link, lá no slide eu coloquei o nome do livro. Está em espanhol, Fé e Política, I com Y, né? Fé e Política, sem acento também, que é o título em espanhol. Agora, quanto a questão lá, se toda diocese deveria ter um coordenador de fé e política, depende de como que a diocese se organiza. Às vezes não usa necessariamente esta nomenclatura. Algumas dioceses preferem dizer fé e cidadania, outras dioceses, como é o caso nosso de São José dos Campos, diz comissão sociopolítica. Aí algumas dioceses não têm essa comissão, não tem essa pastoral, às vezes por uma... Enfim, talvez não se teve iniciativa de criar algo nesse sentido, né? Mas então aí é sempre importante lembrar que cada bispo é autônomo na sua diocese. Claro que o bispo deve sempre estar em comunhão com a CNBB, em primeiro lugar em comunhão com a igreja através do Papa, e depois em comunhão com o Colégio Episcopal, com a CNBB. Sempre recomendado, as diretrizes gerais da ação pastoral trazem essa dimensão, e seria bom se tivesse, né? Quem sabe seja aí uma grande motivação aí para vocês, cristãos leigos e leigos, e de organizarem isso em suas dioceses. E a primeira pergunta, né, se pode-se agir na política com inspiração do Evangelho? Sim, claro. Vejam bem, a inspiração do Evangelho não significa que agora nós vamos ficar citando os versículos bíblicos lá para justificar as nossas posições políticas. A motivação deve ser o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós falamos que Evangelho, não estamos falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos falando da mensagem de Jesus, a boa notícia que Jesus trouxe. E qual que é a boa notícia? Qual que é o grande Evangelho de Jesus? É o reino de Deus. Então, a nossa grande motivação é o reino de Deus. Tem mais alguma, Luiz? Tem mais alguma pergunta que chegou para a gente... Enquanto você está procurando aí, eu só queria meio que não é fechar aquela parte da fé e política, mas ressaltar algo que diz um autor, um teólogo espanhol, José Maria Mardonés. Eu acho que até já comentei isso também da outra vez. O Mardonés tem uma frase que eu acho assim, bastante provocadora para a gente. Ela provoca muito. Ela diz aqui: os cristãos são excelentes enfermeiros, mas péssimos médicos. São ótimos para acudir às consequências, mas nem tanto para sanar as causas dos males sociais.
Eu acho que essa frase provoca bastante, porque nós temos consciência disso, né? Temos consciência de que somos excelentes enfermeiros e sempre estamos aí acudindo às necessidades. A campanha da fraternidade desse ano, né, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, nós temos isso, o ver, o sentir e o cuidar. Seriam os 3 verbos que a gente iria trabalhar na CF desse ano, por causa dessa pandemia aí, não deu para a gente... Aliás, nós vivenciamos na prática a campanha da fraternidade, ver, sentir e cuidar. Mas falta, quem sabe, para nós, essa dimensão mesmo de não só de acudir às consequências dos males sociais, mas, de certa forma, tentar ir às causas, não ficar só nas consequências, que são aí visíveis, mas ir trabalhando também as causas. Eu acho que é uma provocação grande que o Mardonês faz para todos. Sim, padre, nessa lógica, nessa ideia que o senhor coloca, uma das coisas que eu venho conversando bastante hoje, nesse momento que a gente vive no país, com muitas dificuldades, e a gente vê uma grande rede de solidariedade do povo brasileiro, essa é a marca mesmo que o povo brasileiro tem, de ajudar ao próximo, de se doar. Isso é bastante louvável e importante, mas uma coisa que eu sempre coloco é que a gente não pode esquecer que a gente também tem que fazer esse papel de solidariedade, de caridade, mas também de cobrar das nossas autoridades a sua responsabilidade nesses momentos, porque a gente não vai dar conta de resolver todos os problemas, da dificuldade que as pessoas têm. Então, a gente, como cristão leigo, atuante, consciente, a gente precisa, sim, exercer esse papel da gente se doar, de oferecer o que a gente tem de melhor, mas também fazer o papel de agente fiscalizador, de cobrar das autoridades aquilo que é responsabilidade deles. Então, eu gosto muito de dizer isso, porque senão a gente perde um pouco de foco. Aqui, a técnica está colocando uma pergunta da Neide Ribeiro Pio. Por que é tão difícil termos candidatos católicos e elegermos? Essa é a pergunta da Neide, padre. Seu microfone está desligado, padre. Acho que foi eles lá que desligaram, aí agora ligou. Então, candidatos católicos a gente tem, eu acho que todas as eleições dos candidatos que saem, se você for fazer uma pesquisa lá, qual é a religião, como cerca de 70% da população são católicos, certamente 70% dos candidatos são católicos também. Agora, se são praticantes, engajados, já é outra conversa, já é outro nível. Eu acho que não se trata de eleger candidatos católicos, mas se trata de eleger pessoas que tenham compromissos éticos, compromissos com a defesa da vida, em todas as suas fases, desde o embrião até o seu fim natural, compromisso com a defesa do meio ambiente, compromisso com as causas das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Então, acho que a gente eleger pessoas que têm esses compromissos, independente se são católicos ou não são católicos, enfim, ou são de nenhuma religião, eu acho irrelevante o fato de ser católico. E, lamentavelmente, temos tantos católicos, entre aspas, que até se elegeram às custas disso, porque vêm de movimentos de grande penetração nas massas, e com isso acabaram... eu não julgo essas pessoas dizendo que usaram como trampolim, mas que, claro, que essa exposição na mídia, a exposição assim, ajudou também na eleição. Vieram, às vezes, do substrato católico, porém, às vezes, não tem esse compromisso que tinha Jesus. Vem a pergunta daquela outra, se podemos fazer uma política com inspiração no Evangelho. Claro que podemos. Mas nós sabemos que no Evangelho, quem que eram os preferidos de Jesus? No Evangelho, de que lado que Jesus estava? Se você pega
desde o seu nascimento, numa estrebaria, até a sua morte na cruz, Jesus sempre esteve dos excluídos da sociedade. Nasceu lá numa estrebaria, num lugar que os pastores se abrigavam. Os pastores eram excluídos. Depois passou toda a sua vida em meio às prostitutas, aos doentes. Claro que tinha os seus amigos, Marta e Maria, um ou outro que ele visitava aqui e ali, mas o lado ao qual Jesus estava era esse. E morreu onde? Morreu entre dois ladrões. Isso não sei o que falo, não. Está no catecismo da Igreja Católica. Está no catecismo, lá no número 544. Eu digo porque estamos fazendo um estudo online sobre o catecismo, e exatamente esse foi o tema da aula de hoje. Então, não sou eu que estou dizendo isso, está escrito no catecismo da Igreja Católica. Portanto, se você quer fazer uma política de inspiração no Evangelho, está aqui o lado que você tem que ficar, as causas que você tem que abraçar. Então, esses candidatos, esses políticos que são de inspiração cristã, tal da bancada católica, frente parlamentar católica, teria que abraçar essas causas. Se não estão abraçando essas causas, tem alguma coisa aí que não tá funcionando direito. Luiz, nós temos mais quanto tempo, você sabe? A princípio, nós temos mais uns 10 minutos, padre. 10. Então, o que a gente falou, até agora nós estamos tratando essa questão de fé e política. Então, eu queria fazer umas incursões, que não é muito da minha área, na questão da religião e do político. Ok. Então, se na fé e política nós temos essas duas esferas, fé e política, mas elas têm uma intersecção, tem uma zona que elas se entrepenetram, e ali exatamente a caridade, a fé sem obras é morta. Quando falamos de religião e político, dessas duas instâncias da sociedade, inclusive no material que eu disponibilizei, eu coloquei lá uma gravura, o modelo são os trilhos de uma estrada de ferro. Os trilhos de uma estrada de ferro. Então, você tem lá, de um lado, você tem a religião. Do outro lado, você tem o político. As duas instâncias de organização da sociedade, são duas instituições. Tem a religião, que é uma instituição social de grande credibilidade, e tem a instância do político, que é o que organiza a vida em sociedade, no Estado, organiza o Estado, etc. Então, você tem essas duas instituições. Elas estão juntas. E o trem da sociedade vai por cima delas. Se uma é maior que a outra, pode descarrilhar o trem. Então, as duas têm que ter ali uma certa sincronia, ser do mesmo tamanho, uma não querer ser mais com a outra. Aquilo que a gente falava lá, o modelo de subordinação ilegítima. Uma não pode querer se sobrepor à outra, porque daí o trem da sociedade descarrilha. É preciso exatamente que cada uma tenha aí, e seja dentro dos limites, né, da sua competência. E o Paulo Fernando, que é um teólogo da PUC do Rio de Janeiro, que inclusive colabora muito com o Cefep, ele apresentou um texto uma vez, numa dessas assembleias que a gente tem do Cefep, e que ele fala do Slavoj Zizek, um filósofo eslavo, e que trabalha muito essa questão do chamado fundamentalismo religioso. E o Slavoj Zizek, ele coloca assim, o sujeito diante do grande outro. Esse grande outro pode ser a religião, pode ser um partido político, pode ser um time de futebol. E como que seria a posição? Lá o Paulo Fernando, a partir da contribuição do Slavoj Zizek, ele coloca lá 3 posições: a posição histérica, a posição psicótica e a posição perversa. Então, eu quero comentar brevemente essas 3 posições do indivíduo diante do grande outro. Como eu disse, esse grande outro pode ser tanto o partido, tanto o governo, tanto um time de futebol, né, assim por diante. Então, qual que é a primeira posição? A posição que eles chamam de histérica. Essas expressões histérica, psicótica, perversa, o Paulo Fernando explica que não tem nada a ver com patologias. Tem a ver com a psicologia do Lacan. Então, essa posição histérica, diz aqui, essa posição é caracterizada pela pergunta que o sujeito, diante
desse grande outro, que seria essa ordem simbólica, ele se pergunta, o que sou eu aos olhos do grande outro? O que o grande outro quer de mim? O sujeito, nesse caso, assume estruturalmente a estatura de uma interrogação. Há uma pergunta da parte dele. Há uma distância e um descolamento entre ele e essa ordem simbólica que está diante dele. Há uma incerteza de fundo que recoloca sempre a questão, isto é, há uma alteridade nesse caso. De um lado está o sujeito, do outro lado está o grande outro. O que ele quer de mim? O que eu posso colaborar com ele? Uma questão que nunca vai ter uma resposta definitiva e permite sempre ao sujeito constituir a sua autonomia e a sua alteridade. Essa seria uma primeira posição. Uma segunda posição, ele chama de posição psicótica. E qual que é essa posição psicótica? Essa posição pode ser caracterizada pelo desaparecimento da dimensão da pergunta. Uma resposta surge ali, onde a pergunta nem é, ao menos, colocada. O sujeito, nesse caso, ele é invadido pelo grande outro. O outro fala nele. Apaga-se a distância entre o sujeito e esse grande outro. Consequentemente, o sujeito perde a sua autonomia. E aqui vem a questão do chamado fanatismo religioso. Nesse fanatismo religioso, o sujeito perde a distância do sagrado e é como que absorvido pelo sagrado. A mensagem e o mensageiro se identificam. E nós temos casos de fanatismo religioso. E talvez um dos mais notórios, o tal do Jim Jones, que lá nas Guianas, daquela vez, uma centena de seguidores, suicídio coletivo. Então, o tal do fanatismo religioso, é a posição que ele chama de psicótica. Perde-se a distância, perde-se esse descolamento, e o sujeito, ele é absorvido por essa grande ordem simbólica. Em termos políticos, né, nós teríamos aqui, nessa dimensão psicótica, teremos, por exemplo, um líder carismático que domina lá um imaginário coletivo. Teríamos aqui as atitudes e palavras desse líder são ordens para seus seguidores. Assim como o fanatismo religioso, temos um tipo de fanatismo político, que pode ser tanto um fanatismo político de direita, como um fanatismo político de esquerda, que elege alguém e não consegue ver outros sem ser aquela pessoa. Até mesmo por causa do apelo carismático que esses líderes, em geral, têm. Essa é a segunda posição. E a terceira posição é a posição perversa. Sempre o sujeito diante do grande outro, o sujeito se coloca simultaneamente como aquele que deve dar ao outro o que ele sabe que o outro necessita e como fundamento do próprio sagrado. Então, agora já não há aquele distanciamento entre o sujeito e essa ordem simbólica. Mas ele, o sujeito, ele vai dar, ele vai dizer. Então, aqui não é questão de pergunta nem de resposta. Ele já tem as respostas para aquilo que ele acha que os outros irão perguntar. Ele já tem as respostas para aquilo que ele acha que os outros já têm que perguntar. Ele tem as soluções para aquilo que ele acha que são os problemas que os outros têm. Não há lugar, nesse caso, diz aqui, para nenhuma diferença, nem diálogo, nem para o reconhecimento do outro dessa perspectiva de alteridade. Há algo que o sujeito sabe sobre o outro, mesmo que o outro ainda não saiba. O outro nem sabe, mas eu já sei. Eu sei o que você precisa, não há necessidade de você falar. E que esse sujeito deve dar ao outro para a própria felicidade desse. Em termos políticos, agora, essa posição perversa. A política se transforma em simples ferramenta para a imposição ao outro da verdade sobre a qual o sujeito fundamentalista é o portador. A política é uma ferramenta, é um meio pelo qual esse que se julga, ou como a gente fala na gíria, esse que se acha, ele tem todas as respostas e tem todas as soluções, e sem ele as coisas não vão se resolver.
Então, a política é um simples meio para ele impor as respostas e as soluções que ele acha serem necessárias. Tem-se a mesma atitude perversa, diz aqui o Paulo Fernando, quando um partido político, mesmo sem nenhuma inspiração religiosa, se julga o único intérprete do povo das aspirações populares. É um outro problema. Esse partido, ele acha que ele é o portador daquilo que o povo quer. Então, não admite que o outro partido também possa ter partes daquilo que o povo quer. Ele acha que ele tem um monopólio. Ocorre o mesmo, né? Ocorre o mesmo. Primeiro fala do indivíduo, depois fala do partido. Ocorre o mesmo quando líderes políticos se colocam na posição de serem exclusivos portadores de um conhecimento e competência que os tornam os únicos aptos a decidir com sabedoria e justiça questões de interesses públicos. Não precisamos conversar, não precisa. Eu decido. Eu tenho até por eu estou com a minha caneta Bic na mão aqui, por acaso, que eu peguei aqui para mania de professor. Eu tenho minha caneta Bic na mão, não preciso nada, eu resolvo assim mesmo. Né? Nenhuma crítica pode ser formulada. Nenhuma voz discordante pode surgir, e menos ainda ser acolhida. Acolher uma crítica, acolher uma discordância. A única frase repetida por um líder assim, perverso, como um mantra é: confiem em mim. Esse texto, que eu resumi para vocês aqui em forma de slides, vocês têm aí os que pegarem o link, né? Esse texto é do Paulo Fernando. Claro que é um texto bem maior. Eu deveria ter enviado também esse texto. Não sei se haveria como depois de disponibilizar esse texto. É uma apostila, na realidade, que o Paulo Fernando entregou. E eu pedi uma cópia, ele mandou essa cópia por e-mail, por isso que eu tenho essa cópia no meu computador. Não sei se teria como, de repente, depois eu disponibilizar isso para aqueles que participaram, porque aqui, claro que eu falei bem por alto, bem por cima, mas você lendo o texto, são umas 10 páginas. Você lendo o texto com muita calma, você vai assimilando um pouco aí esses conceitos. Aí deu para a gente falar de religião e do político, não ficamos só de fé e política, porque eu até queria sugerir ao Conselho Nacional do Laicato que abrisse essa área de reflexão, a religião e o político. Que fé e política, nós já estamos falando há tanto tempo, né? O Cefep, há quantos anos o Cefep está falando, e quantas formações, quantos encontros sobre fé e política, o cristão na política, não sei o quê. Né? E, às vezes, eu tenho a impressão que a gente fica meio que chovendo molhado. Porque quem está, às vezes, ouvindo isso são pessoas que já têm essa consciência, já sabem disso, já estão... E, às vezes, a gente não chega naqueles que sabem, nossa, sabe, eu nunca tinha pensado nisso e tal. Nós, aqui, claro, eu não quero menosprezar os demais, mas nós, que já temos consciência dessa questão de fé e política, vamos agora partir para um outro nível de reflexão. Vamos começar a refletir a questão disso, das relações entre religião e político. Porque isso aí está na pauta atual. E está faltando reflexão, está faltando conversa, está faltando material para que a gente tenha bastante clareza sobre isso. Tem um artigo do Victor França, que ele coloca Deus, o título o Brasil é Deus acima de tudo, a Alemanha acima de todos. E só que ele coloca o título em alemão. E ele é um psicanalista. E o título do artigo é Contribuições Psicanalíticas para a Compreensão do Fascismo. Então, eu acho que é esse material que nós vamos começar a conversar nessas lives. Sabe? De repente, esse Victor França, convidá-lo para uma live como essa, porque é uma pessoa muito preparada, né, muito capacitada, e temos que começar, sabe, a explorar esse filão, porque esse do fé e política nós já estamos falando há quanto tempo? Acho que a gente agora tem que, sabe, virar o disco e falar de religião e político. Vamos refletir um pouco sobre isso. Joia, padre, é uma ótima dica do Victor França, eu conheço, recomendo também, uma pessoa muito capaz.
Aqui tem várias ex-alunos seu, padre, que passaram pelo Cefep, estão mandando um abraço aqui, Dioclésio da Bahia, Geraldo Silva, lá do Tocantins, nós temos a Loiva, lá do Rio Grande do Sul, nós estamos indo bem longe, viu, padre? Tem bastante gente bacana por aqui. Que bom. Legal. A Maria Cristina aqui de Jacareí acabou de entrar, está mandando um abraço. A gente vai tentar disponibilizar o material que o senhor está nos oferecendo no site do CNLB. Vai ver se consegue colocar lá, que daí lá fica mais fácil para o pessoal baixar. Padre, para a gente ir fechando esse nosso encontro, eu queria aproveitar 3 perguntas que chegaram aqui, para não deixar as pessoas sem resposta, e até ajudar as pessoas a participarem desse, valorizar a participação das pessoas. E depois a gente vai para as considerações finais. O Marcelo Neves Costa pergunta o seguinte: Padre, vocês enxergam dificuldades em se tratar do tema fé e política nos movimentos da nossa igreja? A que se atribui isso? Existe um esvaziamento dessa temática na igreja no Brasil? Quais os caminhos e trilhas devemos seguir? O Tunico Pipoqueiro, nosso amigo, padre, aqui de São José dos Campos, pergunta: podemos dizer que política é interesse para termos uma sociedade justa, igualitária e humana? E a Laura, de novo, pergunta: como lidar com a divisão dentro do país e também na igreja? Vejo muitos leigos e padres completamente desligados de certas questões sociais e usando até o altar para defender uns e atacar outros. Além disso, veículos de comunicação da igreja que buscam apoio financeiro no governo. Eu acho que a Laura reforça muito essa questão que houve da grande polêmica, né, padre, das TVs católicas que tiveram encontro com o governo Bolsonaro, onde ali buscou-se mais concessões de outorgas, mais acessos a verbas publicitárias. Então o pessoal está perguntando um pouco sobre isso. Então, sobre a questão da fé e política nos movimentos religiosos, eu não sei se o movimento religioso, quem fez a pergunta, se ele imaginava por focolares, cursilho, renovação carismática e assim por diante. Então, todos esses movimentos religiosos, eles têm um trabalho nessa área de fé e política. Eu sei que o cursilho tem, a renovação carismática tem, né? Os movimentos religiosos têm essa dimensão. A questão é como entender esse trabalho. Porque alguns, infelizmente, há uma concepção de entender isso como sendo uma forma de você angariar espaços, de você... aí entra a questão da terceira pergunta, da questão de você ter concessões de rádios, de canais de TV, então, de você conseguir algumas benesses, né? Então, vamos entrar nesse espaço para privilegiar o nosso movimento, né? E eu acho que algumas vezes há uma compreensão equivocada desses movimentos com relação a isso, da fé e política, de achar que é para entrar lá para defender os interesses do próprio movimento. E eu acho que não é. A gente já comentou aqui que a questão não é de ser católico ou não ser católico, mas a questão é de você ter uma bandeira ética, independente de religião. Ao esvaziamento dessa questão de fé e política, eu acho que há um certo esvaziamento, sabe? E aqui nós podemos até pensar um pouco aqui no nível da nossa diocese. O Luiz Henrique já está há tanto tempo, tem tantos da nossa diocese. Eu diria, nós já fomos bem melhor nisso, né? Se a gente for lembrar ali, aqueles anos 2004, 2005, não só na nossa diocese, como também na nossa sub-região de Aparecida, nós tínhamos um encontro de fé e política da sub-região, da província aqui de Aparecida, geralmente era em Aparecida esse encontro. A nossa escola de política era muito mais pessoas. Eu acho que, de certa maneira, houve um esvaziamento. Eu não saberia dizer por quê. Nunca existe uma única causa. Porque, às vezes, a gente quer analisar a sociedade buscando uma causa. Certamente são vários fatores
que contribuíram para que ocorresse esse esvaziamento. Embora continue que a escola, ainda tenhamos tantas pessoas que passaram pela escola de política da diocese, tem aí a comissão sociopolítica, que luta para organizar todos os anos o encontro diocesano, que já foi também muito maior, chegamos até 200 pessoas nesses encontros diocesanos. Então, acho que, de certa forma, há sim um esvaziamento nessa parte, e não saberia precisar, sabe, qual que é o motivo. Quem sabe, né, uma live com essa aqui, um sociólogo, etc., pudesse fazer uma análise um pouco melhor. Eu faço eu vejo mais assim, eu constato, pastoralmente falando. A questão da política, né, se é de interesse para uma sociedade mais humana. Claro que a política tem esse interesse. O objetivo da política é o bem comum, que é o bem da sociedade. Agora, não sei se a pergunta que foi feita, assim, se a política de interesses, isso é, as pessoas que entram na política, o quê? Apenas como um meio de vida. Entra na política como emprego, né? Vê a política como se fosse um emprego. Tem até aquele texto que a gente comentou na live passada, do Max Weber, a política como profissão e a política como vocação, diz o Max Weber. Na política como profissão, a pessoa vive da política. Na política como vocação, a pessoa vive para a política. Que bom quando as duas coisas estão unidas. Porque, às vezes, alguém, ele vive da política, porque ele tem lá tempo integral para exercer o seu mandato, mas que bom quando ele vive também para a política, e não só da, né, política. Pode ser que ocorra essa questão dos interesses. Eu entro na política para garantir, pelo menos por 4 anos, eu estou garantido com emprego, com salário, enfim, etc, etc. Então, claro que esse tipo de política interesseira, digamos, não colabora para o bem da sociedade. Ou então, eu vou apoiar alguém porque depois ele me prometeu que vai arrumar um emprego para mim na prefeitura, vai me colocar num determinado departamento e assim por diante. Quer dizer, esse tipo de política só por interesses pessoais, familiares, realmente vai na contramão daquilo que é a política e a busca do bem comum. Essa divisão dentro da igreja, né, a igreja ela tem as suas riquezas, né, tem seus diversos grupos, né, tudo isso faz parte da nossa caminhada. Unidade não quer dizer uniformidade. Unidade não quer dizer uniformidade. Naquilo que é essencial, nós temos sim a unidade, naquilo que é essencial. Naquilo que não é essencial, nós temos a liberdade. E em tudo, devemos ter a caridade. Para usar uma frase que é atribuída a Santo Agostinho. No essencial, unidade. No que não é essencial, a liberdade. E em tudo, ter sempre a caridade, que deve prevalecer, em todos os níveis. Essa divisão, né, que às vezes ocorre, a questão de apoio a um ou a outro. A gente sabe que, às vezes, um padre aparece apoiando um determinado segmento político e ele não é hostilizado, mas se ele aparece apoiando um outro espectro político, é hostilizado, é chamado de comunista, de vermelho, de petralha e de tudo mais. Então, realmente, isso daí, lamentavelmente, nós temos dependendo do lado de quem você apoia, você é aplaudido. Dependendo do lado de quem você apoia, você é apedrejado. E a questão dos meios de comunicação social. Acho que isso aí, a CNBB fez uma nota foi muito em cima, né, muito incisiva ali, né, a parte da comunicação da CNBB, dizer que a igreja realmente ela não barganha apoio, né, depois as emissoras também fizeram as suas respectivas notas, né, eu li da Aliança da Misericórdia, eu li da TV Pai Eterno, li da Canção Nova, que a Canção Nova não participou, pelo menos eles disseram lá, o jornalista da Canção Nova, nós não estivemos, nós não participamos, mas circulou pela internet o símbolozinho da Canção Nova também, como tendo feito parte daquele dia. Não sei se a Rede Vida lançou
alguma nota. A TV Aparecida também não participou daquele evento. Eu espero que não tenha sido aquilo, né, para ir lá oferecer apoio em troca de verbas. Se foi isso, é lamentável que isso tenha sido assim. Essas que divulgaram nota dizem que não foi isso. Mas, de qualquer forma, é algo que foi feito meio à revelia, né, da rede católica de rádios, etc. Deveria não ser assim iniciativas individuais, mas já que existe uma rede católica, então vamos, já que elas são TVs católicas, então vamos tentar agir assim, colegiadamente, e não assim individualmente, né? Cada um correndo lá com o pires na mão. Então, se é que isso realmente ocorreu, realmente é lamentável. Padre, legal essas suas reflexões, né? Eu acho que nesse ponto especificamente aí tem uma coisa que foi muito pouco falada, mas que a gente que atua muito nessa área de fé e política, a gente tem que sempre lembrar que um dos temas que a gente precisa discutir, falando numa possível reforma política, do sistema político, é o papel das concessões públicas de comunicação, porque se não tiver uma presença, um controle social sobre as verbas, sobre as outorgas, não é só com a questão católica, isso é com todas, concessão para as igrejas evangélicas, concessões para os grupos, seja qual ele for, precisa ter um controle social disso. E a gente precisa democratizar a comunicação. É isso que também acho que faltou um pouco na discussão de aprofundamento. Padre, a gente já está chegando aí com 1h15 de live, o pessoal está agradecendo bastante a participação, elogiando mais uma vez a sua presença aqui conosco, engrandecendo. Eu vou aproveitar um comentário aqui da Jane Matheus Santos, que ela fala que é necessário ampliar o acesso da importância da política para quem não está nas nossas rodas. Todavia, ela pergunta como. Aí eu vou fazer o seguinte, eu acho que esse exemplo que a gente está dando aqui da realização de lives é uma possibilidade. A gente tem feito várias lives, muitos temas interessantes, que a gente vai continuar nesse processo. O CEFEP, o Centro Nacional de Fé e Política, juntamente com o CNLB, está fazendo também um trabalho de aglutinar experiências de escolas de fé e política pelo Brasil, e a gente quer fazer com que essa experiência chegue nas bases, onde de fato ela tem que chegar, e eu acho que a gente tem que... A pandemia, ela nos forçou a ser criativos, a nos impor a necessidade da gente criar coragem e enfrentar, por exemplo, essa questão da internet, que era uma coisa que a gente sabia que estava aí e que a gente não usava. Então, a gente tem demonstrado, e essa live de hoje é outro exemplo disso, de que esse espaço pode ser um espaço formativo da nossa sociedade e do nosso povo. Então, eu acho, Jane, que a gente chegar nessas pessoas que não estão, vamos dizer assim, na nossa bolha, é um desafio, mas a gente precisa insistir nesse processo, porque temos muito a que fazer ainda. Padre, eu gostaria muito que o senhor fizesse agora as suas considerações finais para esse fechamento do nosso encontro. Eu acho que, de certa forma, eu até me empolguei aqui, né, quando eu falei da questão da religião e do político, e eu queria, nessas considerações finais, deixar essa provocação assim, para o CNLB, de abrir esse filão de reflexão sobre a questão da religião e do político. Claro que essa parte de fé e política, como essa moça falou e você ressaltou, talvez para nós que estamos aqui, eu tenho certeza que nós que estamos aqui, né, dessa roda de conversa, para nós isso daí é ponto pacífico, não precisa convencer ninguém a respeito disso, mas há pessoas que precisariam ouvir essa conversa, né, e participar de alguma forma. Eu acho que nesse nível, novamente eu digo, sem desmerecer os demais, mas nesse nível que muitos de nós já estamos, a gente deveria abrir uma outra frente de reflexão aí, de estudo, de aprofundamento. Eu acho que eu queria deixar essa sugestão, essa provocação aí para o Conselho Nacional dos Leigos do Brasil. E, novamente, agradecer essa oportunidade que me é oferecida de
dessa forma, colaborarem na formação dos cristãos leigos e leigas. Sempre que eu rezo a oração eucarística número 2, porque ela dá uma brechinha para isso, né? Quando fala a questão do nosso Papa, nossos bispos, eu acrescento lá, nos cristãos leigos e leigas. Eu sempre te coloco os cristãos leigos e leigas. E depois fala ali, todos os ministros do vosso povo. Então, entre o Papa e o bispo, os ministros do vosso povo, eu coloco sempre os cristãos leigos e leigas. E eu fico agradecido de poder, dessa forma aqui, colaborar aí no crescimento de vocês, no aprofundamento de vocês, e vocês aí, no que estiver ao meu alcance, estarei sempre disponível. Muito obrigado novamente. Nós que agradecemos, padre, mais uma vez pelo seu sim, né? Que foi sempre solícito todas as vezes que a gente entrou em contato. Agradecemos imensamente, em nome da presidência do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, em nome do Cefep, que é nosso parceiro nessa noite de hoje. A gente agradece muito, muito, muito toda essa sua contribuição para nossa noite de formação, que a gente ajudou bastante. Reforço também que a gente, enquanto Comissão Nacional de Fé e Política, a gente está oferecendo essa live, além dessa live de hoje, na sexta-feira agora, nós vamos ter mais uma live da Comissão Nacional de Fé e Política, onde nós vamos ter uma análise de conjuntura com Chico Botelho, da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal. Na outra sexta-feira, dia 26/6, nós vamos ter uma live com a professora Rosana Manzini para falar sobre doutrina social e o laicato. Então, também na temática da Comissão Nacional de Fé e Política. Para o mês de julho, nós já temos um calendário que vai começar a partir do dia 7 de julho, mas aos poucos a gente vai anunciando nas próximas lives. E gostaríamos muito de contar com cada um de vocês, que vocês chamassem outros amigos aí para estarem conosco nas próximas atividades. E a gente fica muito feliz com essa ótima participação de vocês aqui. Agradeço do fundo do coração e até a próxima. Um grande abraço.